é, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal do Teretalhem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é uma dúvida recorrente de vocês. A gente recebe bastante perguntas sobre isso, que é se é preciso falar estoniano para vir morar e trabalhar na Estônia e se só com inglês é possível se virar e morar aqui. Então bora lá responder essas dúvidas de vocês, porque realmente é algo que a gente recebe bastante. Primeiro de tudo, vamos ao básico, né? O estoniano é o idioma oficial aqui da Estônia. Então, não é o inglês, não é nenhum outro idioma, é o estoniano. Mas acontece que 25% da população da Estônia é formada por russos. Então, o que acontece é que nas ruas, além do estoniano, você também vai ouvir muito russo. Então, esses dois idiomas acabam sobressaindo aí aqui no país. E o inglês? Como que o inglês entra nessa? É um pouco difícil assim de generalizar, né? A gente sabe disso, mas dá para dizer que sim, o inglês é bastante falado aqui na Estônia, principalmente em Tallinn. Mas apesar de ser um idioma falado aqui na Estônia, nem todo mundo pode falar o inglês. Então talvez você não consiga se comunicar só com o inglês. Então, por exemplo, pessoas mais velhas tendem a não falar o inglês. Então esse é um tipo de grupo, né? Óbvio que aqui a gente não consegue generalizar, fica um pouco complicado, mas pessoas mais jovens tendem a falar. A gente aqui já viveu diversas situações de não conseguir se comunicar com o inglês e a pessoa não ser mais velha. Então, né, ser uma pessoa jovem e a gente não conseguir conversar em inglês. Então acaba dependendo um pouco. Mas sim, no geral, o inglês aqui na Estônia é bem falado, principalmente em restaurantes. A gente nunca teve nenhum problema de não conseguir fazer um pedido ou se comunicar para esse tipo de coisas mais turísticas. Porém, é importante saber que no mercado os produtos vão ser basicamente só em estoniano. Então, a não ser produtos que sejam bem importados mesmo, que aí vão ser a embalagem em inglês, de restante é tudo escrito em estoniano. E o que acontece às vezes é de eles colocarem a etiqueta estoniano, né? A etiqueta com as informações estonianas em cima da informação em inglês. Então fica um pouquinho difícil. Então às vezes a gente precisa dar aquela traduzida mesmo. Fora isso, a comunicação toda no mercado também é em estoniano. Nas ruas, também placas, não tem muita coisa em inglês aqui em Tallinn. Inclusive é uma coisa que eles estão até querendo melhorar, né? E trazer mais essa comunicação em inglês na cidade, porque realmente eles estão percebendo que é necessário. Eventos públicos, sei lá, tudo que é oficial, que está acontecendo na cidade vai ser falado em estoniano. Então também tem que estar ligado que o estoniano está bem presente aqui na cidade e no país em geral. E agora então vamos passar um pouquinho para as informações sobre trabalho, como que funciona. Nas empresas que eu e o João trabalhamos, a gente só se comunica em inglês. Então, a gente não precisa do estoniano. A empresa é estoniana, tem funcionários estonianos, mas a língua oficial, a comunicação oficial da empresa é em inglês. E isso acontece em grande maioria das empresas, principalmente empresas startups, mais internacionais, que já têm funcionários de outras nacionalidades. Então, a comunicação base acontece em inglês. Mas pode ser que tem empresas que a comunicação ainda é em estoniano ou só russo, porque o quadro de funcionários, porque a empresa funciona dessa maneira. Então, quando isso acontece, né, de ter uma vaga que você precisa saber falar estoniano, olha, bem provável vai estar escrito na descrição, né, que você precisa ter um nível básico, médio, fluente de estoniano. Então, por exemplo, já vi algumas vagas lá que fala que você precisa ter o inglês, mas também o estoniano. Então, sempre tem que ficar atento nisso. Para atendimento ao público, aqui na Estônia, você precisa saber falar estoniano. Então, os estabelecimentos precisam ter alguém que consiga se comunicar em estoniano com, né, quem vai vir ali comprar ou ser atendido. Então, por exemplo, não é que eu posso trabalhar sabendo inglês e português, trabalhar numa loja se eu não sei estoniano. Então, para esse tipo de atendimento ao público, de garçonete, loja, restaurante, qualquer coisa desse tipo,
eu preciso ter um nível de estoniano. Então, há dois diferentes modelos de trabalho aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Um que o estoniano é bastante requerido, que é o atendimento ao público e indispensável, e o outro tipo de trabalho em escritório, em startup, que é basicamente o tipo de trabalho que os estrangeiros, né, que falam inglês em outras línguas vão fazer. Então, né, você vem aqui para trabalhar numa empresa e tudo mais. Então, depois de todas as explicações dadas, eu acho que já deu para ter mais ou menos uma ideia que, na verdade, você não precisa ter o estoniano para vir morar e trabalhar na Estônia. Principalmente se você está aqui, né, onde vai trabalhar numa empresa, da área de TI, customer support, marketing, qualquer que seja a coisa, se a empresa tem a comunicação como inglês, o estoniano não vai ser preciso para você conseguir um emprego ali. Mas é inegável que quanto melhor ou existente o seu nível de estoniano, mais portas no mercado de trabalho vão abrir para você. E aí, se você não tem o estoniano, se você tem um russo, que eu falei lá no começo, que aqui é bastante falado também já ajuda. Então, assim, línguas eu vejo que é uma coisa bem legal aqui, sabe? Bem valorizado, porque a Estônia acaba atendendo outros mercados, principalmente o brasileiro, por isso que também até tem bastante brasileiro que trabalha aqui como atendimento ao cliente, que vai fazer o atendimento lá no Brasil. Então, se você tem outras línguas, né, além do inglês, é bem legal porque eu acho que acaba abrindo outras oportunidades também. E aí, só fazendo um parênteses sobre o inglês, eu sei que a gente tá falando aqui sobre precisar de estoniano, né? Mas o inglês eu vejo que é bem essencial, assim, ó, para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho aqui. Então, se você não tiver inglês avançado / fluente, fica bem difícil conseguir uma vaga no mercado de trabalho aqui, tá? Não é impossível, dependendo do que você for trabalhar, mas fica bem mais difícil se você não tiver o idioma. Então, se você está querendo vir para a Estônia, né, se preocupe em ter o seu inglês bom. Se você quer trabalhar aqui, se você quer trabalhar numa empresa aqui, você precisa ter um inglês bom. E aí, uma coisa bacana é que o governo da Estônia oferece o curso de estoniano básico para os residentes aqui da Estônia, né? Então, eles abrem as vagas para as aulas de estoniano no nível A1, né? Que é um nível básico. Então, já é uma iniciativa bem legal para que você se situe, né? E aprenda o idioma e aí você vai avançando, né? O estoniano não é uma língua muito fácil de se aprender, e até mesmo para quem fala inglês não é uma língua muito fácil de se aprender. O idioma tem algumas diferenças, né, se a gente comparar com o português. É uma língua, então, um pouco difícil de se aprender, mas não impossível, né? Eu e o João, a gente não fez nenhum curso aqui de estoniano, mas a gente sabe o básico do básico do básico. E o que eu digo com o básico do básico do básico? Cumprimentos, palavras específicas de mercado, como que, né, são as frutas, como que é frango, como que é carne, como que é essas coisas, para que eu consiga me virar e me entender no mercado. Então isso é bem importante. E, né, como é que eu digo oi, como eu digo obrigado. Então isso é o básico do básico. E a gente está vivendo aqui já passando de 2 anos só com isso. Como eu disse, no nosso emprego a gente não precisa falar estoniano, toda a comunicação em inglês, a gente sabe o básico do básico e estamos aqui. Então, não, você não precisa do estoniano para vir morar e trabalhar na Estônia, mas todos esses fatores que eu falei, né? Que sua vida acaba facilitando se você tiver um pouco de estoniano, né? Desde o básico aí, enfim, até intermediário, quem sabe avançado, né? E outra coisa também é que se você pretende migrar definitivamente aqui para a Estônia, pode ser bem interessante você aprender o idioma, porque, enfim, está criando raízes, está demonstrando também respeito à cultura estoniana. Enfim, você pode encontrar vários motivos para aprender o idioma. E aí eu vou deixar na descrição para vocês aqui um post falando de alguns lugares onde você consegue aprender estoniano online. Então aí, se você quiser já se preparar para vir para a Estônia, estudando um pouquinho do estoniano, se familiarizando com esse idioma, eu vou deixar esse link ali para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha respondido e deixado um pouco mais claro como que funciona essa situação de saber inglês, não saber estoniano e vir morar aqui na Estônia, se é preciso ou não preciso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida referente a esse tema, deixa nos comentários aqui que a gente responde. É isso, até a próxima. Tchau!